Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou professor da disciplina de Ciências. Anteriormente, trabalhamos em cima da primeira lei de Mendel, tá? Vimos característica geral da lei, como foi desenvolvida e aplicado a lei de Mendel e, por último, verificamos os resultados obtidos no seu experimento. Hoje vamos ver algumas aplicações, fora da botânica, que Mendel ele trabalhou e elaborou as suas leis, tudo em cima da botânica, em cima de uma espécie vegetal. Porém, o seu conceito ele vai além das espécies botânicas, tá? Ela pode ser empregada dentro de qualquer espécie animal também, tá? Bom, para isso, hoje vamos estar falando um pouco sobre um distúrbio que ocorre dentro dos vertebrados, que é o albinismo. O albinismo ele é um distúrbio presente desde o nascimento do indivíduo. Ele vai ser caracterizado pela ausência completa ou parcial da cor, tá? Desse indivíduo, devido à ausência de uma pigmentação, seja ele na pele, cabelo ou olho, tá? Então, temos um indivíduo aqui que tem esse distúrbio, ele vai ter uma pele sem a pigmentação, o seu cabelo também encontra-se sem pigmentação e também a região ocular, né? Bom, a ausência de pigmentação ela vai ocorrer devido à ausência de uma enzima envolvida na produção da melanina. A melanina é a pigmentação que vai dar a coloração à nossa pele, tá? Nossa pele, ao nosso olho também, né? Aqui vemos que o rapazinho, ele tem ausência de melanina nos seus olhos, né? Então, ele tem os olhos da cor azul, que todo mundo deseja, né? Então, a gente sabe agora que a cor azul dos olhos, ou a cor verde, né? Ela está totalmente ligada à ausência dessa pigmentação. Então, o olho normal ele tem a cor castanha ou escuro, né? Uma cor preta. O albinismo, pessoal, ele é resultado de uma herança de alelo de genes recessivo e é uma característica que afeta todos os vertebrados, como eu havia dito inicialmente, tá? Então, não vai ser apenas na espécie humana que vamos obter esse tipo de distúrbio. Teremos esse distúrbio ao longo, né, dos vertebrados, seja ele um reptiliano, né, ou seja ele um primata, assim como nós, mas dentro dos animais vertebrados irá aparecer esse distúrbio, que no caso será a ausência daquela pigmentação. Essa característica, como falamos, é uma característica de um gene recessivo, e o albinismo ele está associado com alguns defeitos que pode ocorrer na visão, tá? Seja ele uma fotofobia, que no caso é quando a pessoa tem uma sensibilidade no olho, ela não consegue olhar diretamente para o sol, ou quando tem um dia muito claro, né? Essa pessoa não aguenta olhar, ela começa a escorrer uma lágrima, né? Mas isso é devido aos seus olhos sensíveis, causado pelo albinismo. Mas isso irá ocorrer, né, como eu havia dito anteriormente, somente na ausência da melanina. Eu também posso ter o nistagmo, que é uma movimentação involuntária do olho, como se fosse um espasmo muscular na região ocular, onde o olho ele se movimenta sozinho, tá? Terei também o astigmatismo, que será uma má formação na córnea do indivíduo. Essa má formação nessa córnea, ela na córnea no cristalino, tá?
ela vai afetar a visão desse indivíduo, deixando a visão dele turva, tá? Então, ele não vai conseguir fazer uma formação de imagem normal. Outra coisa, pessoal, a falta de pigmentação na pele do indivíduo, do organismo, né? Ele pode deixar esse organismo mais suscetível a queimaduras, tá? Dependendo do horário que a pessoa ficar exposta aos raios solares. E também fica mais suscetível ao aparecimento de doenças de pele, tá? O câncer de pele é uma delas. Isso em contato direto com raios UV, tá? Então, assim como o experimento de Mendel, o albinismo ele só irá expressar em indivíduos que for portador de dois alelos recessivos, tá? Como havia dito anteriormente. Mas como que vai funcionar, né? Eu falei para vocês que o albinismo é uma característica que vai ser ocasionada apenas em indivíduo que tenha, né, os dois alelos recessivos, homozigoto recessivo. Eu tenho aqui um casal, né, que no caso são heterozigoto, porém a mulher, ela é portadora do gene do albinismo, tá? Então vamos fazer o cruzamento para ver qual que é a proporção, né, qual que é a probabilidade disso acontecer com um filho dela, né? Suponhamos que eles querem saber, ela sabe que ela carrega esse gene, né, na família dela expressou 2 gerações atrás em alguém lá, ela sabe ou pressupõe que tem esse gene, tá? Como que seria esse cruzamento gamético para a gente saber? Bom, do lado esquerdo iremos colocar os genes, né? Como ela é uma heterozigota, a gente coloca aqui, né, os alelos azão, azinho, e depois o indivíduo heterozigoto macho colocamos em cima, tá? Azão, azinho. Como que ficaria o cruzamento, né? Eu vou pegar o azão com o azão do pai para formar o gameto homozigoto dominante, tá? Azão, azão. Eu vou pegar o azão, que é um gene dominante, com um gene recessivo do pai, vai ficar azão, azinho. Eu vou pegar o gene recessivo da mãe, esse gene ele é afetado, tá? Esse gene ele é afetado, então com o azão dominante do pai vai ficar azão, azinho, tá? Porque o azão ele vai vir primeiro que o azinho. E azinho, azinho, eu vou ter, no caso aqui, o, o indivíduo que está afetado, tá? Então temos 25%. Porém, nessa conta aqui, tá? A gente vai ter 2 indivíduos heterozigotos. Esse indivíduo aqui, ó, heterozigoto, ele foi através da formação do pai. Tá vendo aqui que o azinho dele, o azinho foi transmitido pelo pai? Então, azão da mãe, azinho do pai. Esse indivíduo aqui, ele é totalmente normal, ele não carrega o gene, tá? Porém, esse outro indivíduo aqui, que foi através da formação do alelo, né, recessivo da mãe, ele é portador assim como a mãe dele. Então, possivelmente, futuramente, se ele casar, né, se for um indivíduo fêmea ou macho, casar, possivelmente ele pode passar isso para o seu filho, tá? E se for em casar com outra heterozigota, ele vai ter a mesma proporção, né? Que no caso é 25% de ter um filho afetado, tá? Que já vem expressa característica nesse indivíduo. Bom, podemos brincar também com outra formação gamética. Suponhamos que temos um casal, né? No caso, eu tenho um casal, um homem que é homozigoto dominante, e tenho uma mulher que é homozigoto recessiva, tá? No caso, o gene que será passado, afetado, essa mulher ela albina já está afetada já, tá? Então o alelo recessivo dela é o alelo albino, tá? Bom, na formação gamética a gente tem a separação, né? A divisão do gameta, a redução
do material genético, né, e a informação que será passada. Então, teremos a formação, vamos passar o alelo dominante do pai, azão, né, e o alelo recessivo da mãe, então azinho. Vamos passar o alelo dominante do pai, azão, e o alelo recessivo da mãe, né, azinho. Da mesma forma, vamos fazer novamente com outro gameta, né? Vamos passar o alelo dominante do pai, azão, o alelo recessivo da mãe, azinho, e o alelo dominante do pai, azão, e o alelo recessivo da mãe, azinho, tá? Bom, teremos todos os indivíduos normal, tá? Eles não vão expressar a característica do albinismo, porém, eles terão o gene afetado, tá? No caso, é o gene recessivo. Por quê? Porque a mãe passa essa característica recessiva para todos, tá? Então, eu vou ter o gene recessivo, que está com alelo do albinismo, expresso em todos, tá? Então, 100% afetados, porém não expressa essa característica do albinismo nessa geração, apenas nas gerações futuras, tá? Outra probabilidade para brincarmos, né, com relação ao cruzamento gamético sobre o albinismo seria qual? Eu tenho um indivíduo, né, heterozigoto, que no caso ele é afetado. Esse aqui é um macho, tá? Afetado, heterozigoto, e uma fêmea homozigoto dominante, tá? Como que ficaria o cruzamento, né, desse casal? Bom, eu teria o gene dominante do pai, né, juntamente com o gene dominante da mãe, então ficaria azão, azão. O gene dominante do pai, azão, junto com o gene dominante da mãe, azinho, azão, tá? Perdão. Então, no caso, a mãe iria passar as características também, né? Azão da mãe e, no caso, azinho do pai. O pai passa o alelo recessivo, tá? O azão da mãe e o azinho do pai. Então, aqui teríamos o quê? Teríamos nessa figura aqui, tá? Nessa imagem aqui, teríamos 50% de chance, 50% afetado, tá? Todos os indivíduos são normais. Esses aqui não vão ter a característica de jeito nenhum, tá? Porque todos eles são homozigotos dominantes, os seus alelos. Porém, esses daqui têm alelo recessivo, tá? Eles não expressam essa característica, porém, eles vão estar afetados com o alelo do albinismo e por isso eles podem passar para a geração futura. Pessoal, suponhamos que eu tenha um casamento, né? No caso onde eu tenho um indivíduo heterozigoto, normal, e eu tenho uma mãe que ela é afetada, ela já expressa a característica do albinismo, tá? Eu quero saber a probabilidade de ter filhos, né? Com essa característica já expressa, assim que eles quiser ter filhos, tá? Como que eu faria então? O pai, como sabemos, ele contribui apenas com a metade, né, do gameta para formar, né, um indivíduo 2N, diploide. Como que ficaria? O pai ele iria contribuir primeiramente com o seu alelo dominante, né, azão, enquanto a mãe, que é recessiva, ela contribui apenas com azinho, tá? Então ficaria um indivíduo heterozigoto, tá? O pai, novamente, ele vai contribuir com o seu alelo dominante, né? Enquanto a mãe contribui com o seu alelo recessivo, eu vou ter outro indivíduo heterozigoto. Agora, como o pai já formou dois gametas, né? Ele vai contribuir apenas com o alelo recessivo, tá? Então, o pai vai contribuir com o alelo recessivo e a mãe também contribui com o alelo recessivo. Já temos um filho que vai ser totalmente afetado, né? O pai novamente vai contribuir com o alelo recessivo
E a mãe vai contribuir também com alelo recessivo. Então, temos dois filhos afetados nessa família, né? Então, tem 50% de chance desse indivíduo ser normal, porém, tendo o gene, né, do albinismo, porque a mãe que forneceu o seu alelo recessivo, né? E 50% de chance de haver, né, expresso essa característica do albinismo na próxima geração, tá? E se caso o casamento for entre duas pessoas, né, que tenha a característica heterozigota e a característica do albinismo, né? Apenas um expressa o albinismo. Vamos supor que é esse pai aqui, né? Como que ficaria a formação gamética deles, né? O pai, como eu falei, ele vai contribuir com 50%, né, das informações genéticas, então ele vai contribuir com o alelo azão, né, que é dominante, primeiramente. A mãe também contribui com seu alelo dominante, vai ficar um homozigoto dominante, né, azão. Eu vou ter o pai contribuindo com o alelo dominante e a mãe contribuindo com o alelo recessivo, azão, azinho, um heterozigoto, né? Esse indivíduo aqui, ele é normal, tá? Eu vou ter também a contribuição do pai com o alelo recessivo, né? Já contribuiu com o alelo dominante, agora vai contribuir com o alelo recessivo. E a mãe vai contribuir com o alelo dominante, tá? Ela contribui com azão e o pai contribui com azinho, tá? Então vai ficar azão, azinho, que é um heterozigoto. E o pai vai contribuir agora com azinho novamente, né? E a mãe vai contribuir com azinho. Então vou ter um indivíduo totalmente afetado. Ou seja, 75% será normal, tá? Sendo que desses indivíduos afetados, né? Eu vou ter um que vai ter um gene desses heterozigotos, um que vai ter o gene ali carregando para a próxima geração, o normal, e vou ter, então, 25% de chance de ter um filho já afetado na próxima geração, tá? Então, indivíduos normais é 75%, mesmo possuindo o alelo, né? Mesmo possuindo esse alelo do albinismo, ele não vai expressar nesse indivíduo, somente na próxima geração, tá? Bom, pessoal, podemos brincar também com os conceitos da primeira lei de Mendel. Mendel, ele propôs a primeira lei e podemos trabalhar, né, fazer algumas brincadeiras em cima com relação ao conceito, tá? Vamos imaginar que a característica preta do coelho seja uma característica dominante, né? Sabemos que o alelo dominante vai levar a cor do coelho preto, né? E a característica recessiva faz com que o pelo desse coelho seja branco. E eu tenho, né, o cruzamento de coelhos pretos entre si. Eu tenho uma ninhada de coelho ali e eu faço cruzamento somente entre coelhos pretos, né? E nascem cerca de 180 filhotinhos de coelho ali naquela ninhada. Aí eu gostaria de saber, né? É perguntado para a gente, quantos animais desses coelhos que nasceu são heterozigotos e de cor preta, né? Aí eles me fornecem o alelo do pai e da mãe, para mim fazer esse cruzamento. Então aqui em cima eu vou ter o cruzamento do pai, né? Eu vou ter o gene dominante, né? O Bzão. Eu vou ter um alelo recessivo, Bzinho, tá? E a mãe também ela é uma heterozigota, assim como o pai, Bzão, Bzinho. No cruzamento, como sabemos, cada indivíduo, né, tanto o macho quanto a fêmea, vai contribuir apenas com 50%, né? Então, o primeiro cruzamento, né, para a formação de gametas será o Bzão da mãe, né, com o Bzão do pai, vai dar Bzão. Isso aqui é um homozigoto dominante, tá? Eu vou ter o Bzão da mãe com o Bzinho do pai, né, que é um recessivo, vai formar um heterozigoto. Eu vou ter o Bzinho recessivo da mãe com o Bzão do pai, vai formar um heterozigoto também, Bzão, Bzinho. E o Bzinho da mãe com o Bzinho do pai vai formar Bzinho, Bzinho, que é um alelo recessivo, tá? Então, temos de
proporção, tá? 50% de heterozigoto, né, que vai ser formado, 25% de homozigoto dominante e 25% de homozigoto recessivo, tá? Bom, eu sei, o enunciado me falou que a característica preta, ela vai ser transmitida assim que eu tiver um alelo, né, dominante. No caso aqui eu tenho um homozigoto dominante, eu tenho dois alelos dominantes, né? Então, no caso, eu tenho aqui a característica preta, né, no pelo desse animal, tá? Esse indivíduo aqui, heterozigoto, lembra lá em Mendel, lá que ele propôs que a característica heterozigoto também vai expressar a característica dominante? Então, aqui nesses dois também vai ser animais com pelugem preta, tá? Então, eu vou ter 75% de animais com a cor preta, né? E eu vou ter apenas 25% de animais com a pelugem branca. No caso desses animais aqui, eu posso propor que 90 animais desses são heterozigoto, né, que são esses dois aqui. Se pegarmos essa proporção aqui e dividirmos, tá? Então, seria 90 animais sendo heterozigoto. Eu vou ter 135 animais ao total com a coloração do pelo preto, tá? Que no caso seria aqui 75%, e 45 animais da cor branca, tá? No caso sendo os 25% de 100, tá? Bom, pessoal, então vamos falar um pouco relacionado agora à segunda lei de Mendel. Mendel ele propôs a segunda lei, né? Ele começou a sua experimentação logo depois da primeira. Bom, na primeira lei, Mendel propôs que cada característica ela era condicionada por um único fator, né, de herança, uma proveniente da mãe, outra proveniente do pai, como vimos no cruzamento, né, do pelo do animal. Pessoal, depois da primeira lei, né, depois do seu primeiro experimento, Mendel ele resolveu fazer uma brincadeira, né? Vamos colocar aqui uma brincadeira. Ele resolveu utilizar as possibilidades do seu experimento. Mendel, então, ele resolveu fazer o cruzamento de plantas híbridas que possuem uma característica distinta entre si, né? Cada planta que ele pegou para o seu segundo experimento tinha uma característica única para ela, tá? Pessoal, assim como no primeiro experimento, Mendel ele tomou todo o cuidado para manter a característica dessa geração descrito como P, né, a geração parental pura, tá? Então, essas características ela tinha que manter entre si e o híbrido, né, tinha que fazer a fecundação, né, entre si também e ser fértil. Bom, no seu primeiro experimento, Mendel tinha trabalhado cada característica dessa separado, né? A cor da semente separado, a forma da semente separado. Porém, no seu segundo experimento, ele resolveu brincar com isso, né, misturando essas características. Bom, no experimento anterior, Mendel ele usou, né, apenas uma característica de cada vez. Nessa segunda lei já usa duas características, tá? Porém, na primeira lei, ele propõe, né, que as características são ocasionadas por um alelo, né, por um fator que ele denominou de alelo. E para a cor amarela, ele falou que a cor amarela seria o Vzão e um outro, né, esse tracinho aqui pode ser um homozigoto dominante, né, Vzão, Vzão, ou um Vzão, Vzinho, né, porque os dois vão expressar essa característica amarelada, tá? Tanto homozigoto quanto heterozigoto. Para a característica lisa, ele colocou, né, que a característica lisa era ocasionada pelo alelo Rzão, tá? Então, tem um tracinho aqui, da mesma forma que da coloração, por quê? Porque o fator liso, ele pode ser expressado tanto em um homozigoto, né, dominante,
quanto num heterozigoto, né? Então, Rzão, Rzão, homozigoto, Rzão, Rzinho, um heterozigoto, tá? A característica verde, ela seria expressa apenas por alelo recessivo, então seria Vzinho, Vzinho, e a característica rugosa também seria Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá? Bom, pessoal, o cruzamento foi feito da mesma maneira que no primeiro, né, no seu primeiro trabalho. Ele obteve na geração parental, ele utilizou duas plantas, né, ele utilizou plantas puras homozigotas para características do seu estudo. Ele usou ervilhas amarelas e lisas e ervilhas verdes e rugosas, tá? Porém, as características dessa planta, tá? Ela é um duplo homozigoto. Na geração F1, eu vou ter o aparecimento de característica duplo heterozigoto, tá? E todas as plantas que apareceu, assim como no seu primeiro experimento, foi amarela, tá? Mendel, ele não satisfeito com o seu resultado, ele cruzou essas plantas entre si, tá? Bom, a segunda geração, ela vai ser proveniente do cruzamento da F1, tá? Vai ser as sementes amarela e lisa, né? Obtidas pela geração parental 1 e sementes amarela e lisa, obtido pela geração 1, né, de ervilhas verdes e rugosas. Eu vou ter o aparecimento de uma proporção denominada por Mendel de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Bom, aí no caso eu vou ter o aparecimento de características, assim como na primeira lei, né? A característica que predomina vai ser aquela característica dominante, né? Que vai predominar na geração. Então, na F1 apareceu a característica amarela, né? Do Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, tá? Bom, eu vou ter o aparecimento de amarelo e lisa. Eu vou ter o aparecimento de amarelo e rugoso, verde liso e verde rugosa, tá? Então, como que ficaria, né, o cruzamento gamético com relação a isso, né? Eu vou ter os gametas femininos, os gametas masculinos aqui. E eu vou ter, né, os alelos respectivos à cor, né, que a gente já sabe que o Vzão vai ser para a característica amarela, Rzão para a característica lisa, Vzão, Vzinho, Vzinho será para a característica verde, Rzinho, Rzinho para a característica rugosa, tá? Então, assim, eu pego e faço esse cruzamento, tá? Bom, eu vou pegar o Vzão com Vzão, né? Vzão da planta feminino com Vzão da planta masculino. Vai dar Vzão, Vzão. Rzão, Rzão, tá? Eu vou ter Vzão, Vzão. Rzão, Rzinho. Eu vou ter Vzão, Vzinho. Rzão, Rzão. Eu vou ter Vzão daqui, com Vzinho aqui. E vou ter o Rzão com Rzinho. Então, sabemos que o alelo que vai predominar vai ser sempre o alelo dominante, né? Então, o Vzão e o Rzão serão alelos que vão dominar. Depois teremos o Vzão com Vzão, Rzinho com Rzão, tá? Eu vou ter o Vzão com Vzão, Rzinho com Rzinho. Lembrando que a característica recessiva, né, o Rzinho, ela será a característica morfológica do tipo rugoso, né? Então, vou manter a cor amarela e vai aparecer a característica rugosa, né? Vamos continuar o cruzamento. Vzão com Vzinho, heterozigoto, né? Vai manter a cor. Rzinho com Rzão, vai dar uma cor ainda heterozigoto, né? Agora já apareceu uma característica lisa, né? Vamos, Vzão com Vzinho, heterozigoto, cor amarela. Rzinho com Rzinho, recessivo para rugosa. E assim sucessivamente foi a forma que Mendel fez. Ele obteve essa proporção, tá? Ele vai obter 9 lisas,
3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa, tá? Na conclusão do seu experimento, o Mendel, ele concluiu, foi possível ele concluir que cada fator passava de forma independente um do outro. Na formação dos gametas, os diferentes pares de fatores se segregavam independentemente, de tal forma que cada gameta, apenas um fator de cada um era passado, tá? E todos os possíveis tipos de gametas serão produzidos na mesma proporção, ou seja, tudo ele colocou matemática para mostrar os seus resultados, tanto na primeira lei quanto agora na segunda lei, que é a lei da segregação independente do gene, tá? Então, feito isso, né, você acabou de assistir a nossa aula, vai até o nosso ambiente virtual, verifica qual atividade tem lá para você estar fazendo, leia o que está sendo pedido, né, para ser feito essa atividade, leia os comentários da atividade, né. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu vou estar tentando tirar essa dúvida sua. E é isso. Agradeço, tenha um ótimo dia, boa tarde de estudo para você.